E aí galera do canal Pix, meu nome é José Hilton. Eu sou o Juan. E hoje vamos falar sobre os melhores jogos do Super Nintendo. Galera, vamos falar sobre o Super Nintendo, relembrar os jogos de infância que marcaram a época. Naquela época, né, o que importava mesmo era a diversão, não até o gráfico dos jogos. Porque hoje em dia, as crianças querem o que? Gráfico, um PlayStation 4, 3, o 3, no caso o 3 nem tanto, né? É verdade. Mas o 4 e o Xbox, né? Até parece que a história do jogo não influencia, o que importa é só o que? Gráfico. Igual Tibia. A Tibia é um... Então, é a história, cara, o jogo não tem gráfico. Naquele tempo mesmo, o Super Nintendo ele não tinha um gráfico tão bom. Né, mas a história dos jogos era muito massa, cara. Você vê que aquilo era meio que nova. Naquele tempo aquilo era, digamos que o PS4 da época, né? Se o cara for ver, Atari, tinha o Sega Saturn, né? O Sega Saturn. Sega Saturn, sei lá, não lembro muito bem o nome desses jogos. E tinha um Atari, Turbo Game, lembra do Turbo Game? Bom, eu posso falar do Super Nintendo, que foi o meu primeiro videogame, o teu foi qual? Foi o Mega Drive. O Mega Drive? Então quer dizer que tá o rival aqui. Rival, né? Mas eu joguei muito Super Nintendo, né? Viu altos clássicos como... Assim, falando de Super Nintendo, lembro de um jogo, qual? Super Mario. Eu explorei Super Mario praticamente 100%, ainda procurei 110% a mais, porque eu achava que aquele jogo é tão subliminar assim, de jogos escondidos que você tem que procurar mais e você achar tudo e ainda fica procurando mais. Tem vídeos na internet que mostra o jogo já zerado, já finalizado, mas aprendendo mais fases dos jogos, cara. E hoje em dia a galera tá fazendo o quê? O Mario Maker, né? Que você cria suas próprias fases e vai jogar e compartilha a internet pra todos jogarem. Legal. Eu vi essas paradas muito loucas, muito interessante em geral. As missões totalmente diferentes do Mario, muito bom. Então vamos ver agora a seleção que o canal Pix preparou pra vocês sobre o Super Nintendo. Os melhores jogos, no caso, né? Então vamos ver. A Super Nintendo é um videogame lançado pela Nintendo em 1990. O seu auge foi em 1994, pois foi o ano com o maior número de lançamento de games para o console. Super Mario RPG é um jogo de RPG desenvolvido para a Super Nintendo. O protagonista do jogo é Mario, o que busca salvar a princesa Toadstool e Bowser. Durante a jornada aparecem novos personagens, porém apenas 3 deles podem ser selecionados durante uma batalha. Cada personagem tem um conjunto exclusivo de ataques e técnicas. The Legend of Zelda é um jogo de ação RPG do Super Nintendo, lançado pela Nintendo, claro, né? A trama do game mostra o herói Link em uma jornada para salvar a terra de Hyrule, de impedir a volta de Ganon a libertar as 7 donzelas descendentes do antigo sábios. Link é capaz de pular de penhasco para nadar, empurrar e levantar objetos e usar uma variedade de armas como espadas e escudos. Donkey Kong Country 2 é um jogo de aventura da Super Nintendo. A história do game gira em torno de Diddy Kong e sua namorada, Diddy Kong, que é a nova personagem na série. Eles devem resgatar Donkey Kong depois que ele é sequestrado por King K. Rool. Chrono Trigger é um jogo de RPG da Super Nintendo lançado pela Square. O game foi revolucionário para a época e é considerado por muitos um dos melhores jogos já feitos. No jogo há inúmeras referências a eventos e nomes de mitologias, lendas e histórias. No game, o jogador controla um protagonista e seus companheiros por um mundo composto por diversas florestas, cidades e cavernas. Golf Troop é um jogo de puzzle desenvolvido pela Capcom para a Super Nintendo. Antes de começar a jogar, o jogador pode escolher entre Max ou Pateta. No game, o jogador passa por 5 áreas da ilha: Springvale, uma praia, uma vila sendo atacada, um castelo assombrado, um vale montanhoso e um navio pirata do capitão Kiro Peter. International Super Soccer Deluxe é um jogo de futebol lançado para a Super Nintendo pela Konami. Esta é uma versão atualizada do game anterior e apresenta diversas melhorias. Alguns dos destaques dessa versão são opções de edição de cores dos uniformes, novas táticas e estratégias. Esse jogo é sem dúvida um dos melhores jogos de futebol de todos os tempos. Super Street Fighter 2 é um jogo de luta lançado pela Capcom para o Super Nintendo. Essa versão atualizada do game conta com gráficos melhorados e as músicas são de melhor qualidade. O jogo vem com 4 novos personagens, que são Fei Long, Ken, DJ e Thunderhound. Esse com certeza é um dos melhores jogos de luta já lançado. Mega Man X é um jogo de plataforma da Super Nintendo lançado pela Capcom.
O jogo mostra que Mega Man X é um membro de uma força-tarefa militar chamada de Maverick Hunters e conta com a ajuda de seu parceiro Zero. X deve frustrar os planos do terrível Sigma, que deseja trazer a extinção humana. No game, o robô azul, além de poder escalar paredes, também pode encontrar cápsulas de upgrades de armaduras que estão espalhadas pelas fases. Castlevania Drácula X é um jogo de plataforma desenvolvido pela Konami para o Super Nintendo. Ele compartilha a jogabilidade e o enredo de Shenron, mas os níveis foram completamente redesenhados e certos elementos foram completamente excluídos. O jogo se passa na época medieval da Transilvânia. O jogo mais conhecido como Tartaruga Ninja foi produzido pela Konami para o Super Nintendo. No game, o jogador pode escolher com qual das 4 tartarugas, Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael, deseja jogar. A jogabilidade é muito precisa e cada personagem tem seus próprios pontos fortes e fracos. Top Gear 2 é um jogo de corrida do Super Nintendo lançado pela Kenko. Essa versão do game possui gráficos praticamente iguais aos da versão anterior, porém traz algumas melhorias, como uma trilha sonora sensacional e a possibilidade de poder atualizar sua máquina. Aqui os carros são mais difíceis de controlar e os adversários são mais rápidos e espertos do que na versão anterior. Aladdin é um jogo de plataforma lançado para Super Nintendo pela Capcom. O principal objetivo aqui é matar inimigos com uma espada e saltar. O game possui vários níveis muito diferentes, incluindo o nível onde Aladdin deve fugir de uma caverna em um tapete voador e outra onde ele deve saltar em telhados. Doom é um jogo de FPS para o Super Nintendo lançado pela Williams Entertainment, combinando gráficos 3D com personagens em 2D e muita violência. O game tornou-se tanto controverso quanto imensamente popular. O objetivo de cada fase é simplesmente encontrar a saída que leva ao próximo nível, sempre tomando muito cuidado com todos os perigos ao longo do caminho. Rei Leão é um jogo de ação e aventura para Super Nintendo, lançado pela Walt Disney. O jogo é baseado no filme do Rei Leão, com fases muito semelhantes a partes do filme. O jogo possui 10 fases, sendo 6 fases com o Simba filhote e 4 fases com o Simba já adulto. O game possui gráficos bonitos, trilhas sonoras agradáveis e uma jogabilidade muito boa. Sunset Riders é um jogo de faroeste lançado para o Super Nintendo pela Konami. No game, 4 caçadores de recompensa percorrem o Velho Oeste em busca dos mais terríveis fora da lei. No começo de cada fase, é mostrado ao jogador um cartaz com o nome do bandido a ser eliminado e o valor da recompensa. O jogo possui 8 fases, e conforme o jogador vai avançando, as fases vão se tornando mais difíceis e as recompensas maiores. Final Fantasy IV é um game de RPG lançado pela Super Nintendo pela Square. O jogo mostra a história de Cécio, um cavaleiro que tenta impedir que o mago Goebbels tome o controle de poderosos cristais e destrua o mundo. O jogo é considerado um marco da série Final Fantasy e do gênero RPG devido a seu enredo focado nos personagens, uso de novas tecnologias e uma trilha sonora incrível. Ultimate Mortal Kombat 3 é um jogo de luta do Super Nintendo lançado pela Midway Games. O game é uma atualização do Mortal Kombat 3 e possui várias novidades como personagens que são Jade, Kitana, Scorpion, Smoke, Reptile e os secretos clássicos como Sub-Zero, Ermic, Milena, Human Smoke e Charmeleon. O game também traz novos cenários e várias melhorias e alterações. Art of Fight é um jogo de luta lançado pela SNK. O game conta com um recurso até então inédito, que é as opções de provocar os adversários. Para isso, basta apertar um botão para ver seu personagem chamando o seu oponente para a briga. A provocação era útil, pois fazia com que os adversários perdessem um pouco de seu life especial, reduzindo as chances deles poderem atacar com golpes mais fortes. Super Bomberman é um game de ação lançado pela Hudson Soft. No jogo, o jogador deve colocar uma bomba que levará algum tempo até que se exploda, permitindo-lhe tempo para fugir. A ideia do jogo é utilizar as bombas para destruir as barreiras de seus adversários. Super Mario World. Ele é um dos melhores jogos do Super Nintendo.
certeza que você deve ter uma cópia dele jogando por aí, na sua casa, e só não sabe. Mas além do fato de que ele vinha na caixa brasileira do Super Nintendo, ele é, sim, um jogo excelente e memorável. E então, galera, essa foi uma pequena lista que nós fizemos. Espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, deixa seu like aí, arrebenta no like, tá? E também nos comentários. Eu sei que faltou muitos jogos que a gente não falou aqui. Então deixa aí no comentário os jogos que você mais jogava naquele tempo, do Super Nintendo, que você mais gostava, tá? Quem sabe aí futuramente não falar melhor com a ideia de vocês, tá ok? Então falou, galera!